O Universo Autoconsciente, Amit Goswami, capítulo 18. Uma teoria idealista da ética. Os personagens Ivan e Alyosha em Os Irmãos Karamazov, inesquecível romance de Dostoiévski, vivem obsessivamente dilacerados por considerações éticas sobre o certo e o errado. O livro, porém, foi escrito em 1880. Com que frequência o homem e a mulher modernos dão tal importância à ética em suas ações? A adoção implícita de uma visão cognitiva científica behaviorista de nós mesmos, a ideia de que somos máquinas clássicas e, portanto, governadas pela genética e condicionamento ambiental, tem desempenhado um papel de vulto na erosão da importância da ética e de valores na sociedade. Nossos valores morais são, com uma frequência grande demais, filtrados através das hipocrisias do pragmatismo político e de uma racionalização que prefere honrar a letra ao espírito da lei. Cheios de cobiça, aceitamos imagens que nos levam a ser explorados como consumidores sobre o que constitui a boa vida. Em uma cultura desse tipo, valores tradicionais são como um leme quebrado, com pouca capacidade para nos levar em um curso seguro por entre as opções, grandes e pequenas, que poderão nos pôr a pique. Analogamente, falta-nos orientação segura quando tentamos focalizar as dimensões científica e tecnológica de projetos, tais como os de engenharia genética e corrida armamentista. Poderemos algum dia justificar cientificamente a ética? Poderemos acaso descobrir uma base científica para ela? Se for possível, então, talvez a ciência possa, mais uma vez, servir à humanidade no nível fundamental. Mas, se não houver uma fundação científica para a ética, como poderia ela influenciar a ciência, quanto mais seu afilhado fascinante, mas desregrado da tecnologia? O caso todo se resume no argumento da máquina clássica. Se nossos atos são determinados por forças além de nosso controle, parece tolo invocar a ética ou valores para orientá-los. Alguns autores sugerem que a crise de valores está resolvida se os estudantes voltarem a ler os clássicos, como Platão. Quanto a mim, desconfio que a doença tem raízes mais profundas. Nossa ciência desacreditou paulatinamente o preconceito religioso e o dogma rígido e minou a prática de rituais primitivos e a adoção de estilos de vida místicos, mas comprometeu também o que é duradouro nos ensinamentos religiosos, nos rituais e nos mitos, valores e ética. Poderemos restaurar os valores e a ética, mas livres de dogmas? Poderemos compreendê-los despidos de sua base mitológica? Talvez não, mas as possibilidades aumentarão se a própria ciência puder provar que a ética é parte do esquema universal de coisas. Sem uma base científica, a ética continua a ser expressada de uma maneira arbitrária e influenciada pela cultura. Como, por exemplo, pensemos no humanismo científico, que promove valores humanos. Dizem os humanistas que devemos fazer aos outros o que queremos que nos façam, porque se assim não agirmos, não seremos aceitos na comunidade humana. Esta forma, no entanto, não funciona. É uma postura reativa e a ética é fundamentalmente proativa. Todos os padrões arbitrários são antiéticos à ciência. Analogamente, é vazia a conversa recente sobre o estabelecimento de padrões éticos na prática da ciência e tecnologia, a menos que a ética possa ser erigida sobre princípios científicos firmes. Parece que é essencial reconhecer o estabelecimento da ética e valores como atividades científicas autênticas.
Desenvolvimentos recentes na física quântica já sugerem a possibilidade de uma contribuição fundamental da física em geral para essa questão. O experimento de Allen Aspect indica conclusivamente que nossa separatividade do mundo é uma ilusão. Com base apenas nesses dados, algumas pessoas acham corajosamente que a visão quântica do mundo permite e mesmo exige ética e valores. Temos condições de ir ainda mais longe com a interpretação idealista da mecânica quântica. Uma vez possamos compreender a camuflagem condicionada que todos os mecanismos hierárquicos entrelaçados de nosso cérebro-mente e cria a ilusão da separatividade do ego. Basta apenas mais um passo para criar uma ciência da ética que nos permita viver em harmonia com o princípio, cientificamente comprovado, da inseparabilidade. No desenvolvimento de tal programa, poderá ser muito útil nossa herança espiritual religiosa, uma ponte entre as filosofias científica e espiritual do idealismo eliminará realmente as divisões na sociedade, que desafiam e quase sempre comprometem ética e valores. Os princípios básicos de tal ciência já são claros. A ética terá de refletir a busca da felicidade pelo homem, que consiste em solucionar conflitos internos de valores. Em outras palavras, a ética deve ser um guia para o movimento na direção da totalidade, um guia para a integração de nossos selves clássico e quântico. Outro princípio básico seria a inseparabilidade entre ética e criatividade. A nova ética não pode ser calcificada por sistemas de crenças ritualistas. Em vez disso, deve fluir expressivamente da prática da criatividade interna pelo ser humano. Evidentemente, essa ética terá que desmentir ocasionalmente crenças do realismo materialista. À medida que tal ciência desenvolver-se, poderemos, no nível mais pessoal, assumir responsabilidade pelo mundo que nós somos. Repetindo um comentário feito certa vez por Viktor Frankl, temos que suplementar a estátua da liberdade na costa leste com uma estátua da responsabilidade na costa oeste. Uma providência dessa implicaria grande número de pessoas entre nós, levando uma vida rica em criatividade interna. Em tal mundo, poderemos mesmo abordar a meta esquiva da paz interior, bem como entre todos os homens. Antes de estudarmos os detalhes da nova ciência da ética, passemos em revista 2 sistemas dessa disciplina que vem dominando o pensamento ocidental. O imperativo categórico kantiano. De acordo com Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, a questão da moralidade é individual. Acreditava ele que a motivação tinha origem em um domínio da ideia e que todos os seres humanos possuem um sentido intuitivo do que é, de maneira geral, seu dever moral. Desta maneira, paira sobre nós um imperativo categórico para cumprir esses deveres. Por que devo eu ser uma criatura moral? Segundo Kant, ouvimos um imperativo interior dizer: cumpra seu dever. Este imperativo é a lei moral interna que cada um de nós legisla para si mesmo. A moralidade consiste em cumprir esses deveres, qualquer que seja a nossa predisposição ou desinclinação. Além disso, pensava Kant que esses deveres são leis universais. Eles se aplicam a todos os seres humanos de maneira tão racional, harmoniosa, que não surgem conflitos entre nosso dever pessoal e o de outra pessoa. O que serão esses deveres? Acreditava Kant que eles se baseiam na racionalidade e que, usando a razão, poderemos descobri-los. Podemos conseguir isso fazendo a nós mesmos a seguinte pergunta: eu iria querer que esta ação em que estou pensando fosse universal? Se tal coisa fosse desejável,
teríamos descoberto uma lei universal. Há mais, porém, do que um pequeno círculo vicioso nesse argumento. A teoria kantiana de ética é uma interessante mistura de aspectos idealistas e realistas. Ele postula um domínio da ideia, onde surgem os imperativos categóricos. Temos aqui, evidentemente, metafísica idealista. Aplicamos a lei moral a nós mesmos. Tomamos uma decisão e assumimos responsabilidade por ela. Tudo isso está evidentemente em consonância com a visão idealista. Kant aparentemente acreditava também em uma lei moral universal objetiva, uma crença realista. E é neste particular que ele se perde. Sem a menor dúvida, a universalidade da lei moral de Kant é duvidosa, senão por outro motivo, pela observação empírica de situações realmente ambíguas que desafiam, com a mais fina das sutilezas, nosso conhecimento do certo e do errado. Kant percebeu também corretamente que a lei moral interna é uma sugestão de uma alma livre, imortal. Infelizmente, ele acreditava que não tínhamos acesso a esse self interior. Para ele, onde terminava a ética, começava a religião, juntamente com seu sistema de recompensas e castigos. Simplisticamente, a religião sustenta que somos recompensados por boas ações, como uma pós-vida no céu, ou castigados por más ações, com uma pós-vida no inferno. A posição materialista realista, o utilitarismo. O utilitarismo, frequentemente sumariado pela máxima a maior felicidade para o maior número, foi formulado no século XIX pelos filósofos Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Essa filosofia continua a dominar a psique ocidental, especialmente nos Estados Unidos. A felicidade é definida basicamente como prazer. O que quer que traga o maior volume de prazer para o maior número de pessoas é o bem final. O utilitarismo é uma interessante mistura de materialismo, princípio da localidade, objetividade, fenomenalismo e determinismo. Todos os elementos do realismo materialista. Só coisas materiais, objetivas e locais, tais como ouro, sexo, poder. Os objetos do hedonismo trazem felicidade. Assim temos que buscá-las. Para que isso não se pareça com a filosofia do hedonismo, podemos borrifá-la com um pouco de socialismo, segundo o qual a felicidade individual não é o objetivo. A felicidade da sociedade, na média, é o que devemos procurar maximizar. Uma guerra infligirá dor a alguns, mas será justa se trouxer felicidade para a maioria. Segundo o utilitarismo, considerações éticas são objetivas. Ao estudar as consequências de um ato praticado para produzir prazer ou dor, podemos atribuir ao mesmo um valor de felicidade e infelicidade vis-à-vis toda a sociedade. Bentham chegou a criar uma equação hedonista absurda, a fim de calcular o índice de felicidade de uma ação. Numerosos filósofos admitem que, mesmo sobre o utilitarismo, temos que ser livres para procurar o curso certo, examinando mais de perto o assunto, porém descobrimos que, por trás dessa filosofia, esconde-se a crença rigorosa em que a subjetividade, nossa opção pessoal, é um epifenômeno irrelevante em uma questão moral e não desempenha qualquer papel decisivo. Isto é, podemos pensar que estamos optando, mas isso é pensamento ilusório. Os atos e fatos se seguem em uma lei natural determinista. A teoria ética permite-nos predizer o resultado e destarte obter controle, pondo-nos do lado do denominado bem. Nem a intuição sobre o bem ou mal de um ato desempenha qualquer papel, porque nessa filosofia, intuição não existe.
Finalmente, o utilitarismo nenhuma menção faz da responsabilidade pessoal. Somos criaturas do determinismo. Enquanto considerações éticas seguirem uma ciência objetiva da ética, a ciência realista da ética, tudo será compatível com a filosofia do determinismo. Não surge a questão da opção e da responsabilidade. Mesmo hoje, contudo, quando no nível societário, aparentemente tomamos a maioria das decisões éticas baseadas na filosofia utilitarista, no nível pessoal, o pensamento de Kant ainda nos influencia. Numerosas pessoas ainda seguem a lei moral interna ou são por ela atormentadas, ou por ambas as coisas. Alguns de nós questionam a validade de atividades tais como o cálculo hedonista. Outros têm dificuldades com o aspecto de lei natural da ética utilitária. Muitos sentem-se perturbados pela falta de um espaço para a responsabilidade. Muitos sentem-se perturbados pela falta de um espaço para a responsabilidade moral na filosofia ética utilitária. Há um consenso crescente de que a ciência realista da ética, sob a forma de utilitarismo, é simplesmente incompleta. Ela nega a validade ou utilidade de numerosas experiências subjetivas genuínas. Ética idealista. Vamos supor que não somos máquinas clássicas. O que aconteceria se, como alega este livro, somos consciência que se manifesta como sistemas duais quântico clássico? Poderíamos criar uma ciência da ética mais autêntica e completa de um universo quântico? Tão logo compreendemos que temos o privilégio inerente de agir na modalidade quântica com liberdade e criatividade, então todo o argumento em favor de aspectos subjetivos da ética assume o imediatismo da realidade. Reconhecer que somos livres em nossos atos implica admitir que somos responsáveis por eles. Será esta, então, a finalidade da ética e dos valores? Ser códigos de responsabilidade, códigos de deveres, códigos do que deve ou não ser feito? A teoria quântica define nossa consciência como a optadora. Será então o objetivo da ética idealista definir boas opções, em contraste com as más? Categorizar melhor o certo e o errado do que é capaz a ética realista? No início, a coisa parece simples. Pensemos, por exemplo, na regra áurea: fazer aos outros o que queremos que nos façam. Poderemos derivar essa regra da metafísica idealista? Claro, por definição, essa é a origem do preceito, pois somos todos uma única consciência. Ferir os outros é ferir o nosso self, e vice-versa. Amar ao outro é amar a nós mesmos. E se a regra áurea for seu critério para fazer opções, seu código de deveres? Suponhamos que você fez a sua melhor amiga. Suponhamos que você e sua melhor amiga saem para passear de barco em um grande lago, sem levar colete e salva-vida. O que você faz quando o bote afunda? Você não é um bom nadador, mas acha que dá para chegar à praia. A amiga, contudo, nada como uma pedra e está entrando em pânico. Se ama a si mesmo, você vai querer salvar-se. Se ama tanto a amiga como ama a si mesmo, vai tentar salvá-la. Racionalmente, o impulso é aproveitar sua melhor chance de sobrevivência, mas sabe também que, muitas vezes, pessoas tentam salvar outras, mesmo quando elas são estranhas completas. A regra áurea ajuda-o a resolver esse dilema? O objeto da ética é o correto, o bom. É com esse fim em vista que aprendemos consciosamente regras éticas, tais como os 10 mandamentos ou a senda óctupla de Buda.
códigos criados por ilustres pensadores idealistas. Ingenuamente, supomos que se decorarmos as regras, elas abrirão para nós uma estrada bem balizada, com cruzamentos indicando com clareza uma estrada que nos levará em segurança através das vicissitudes da vida, para aquele pináculo onde seremos claramente revelados como um homem bom, um homem ético. Infelizmente não é tão simples assim, como todos descobriremos a duras penas. Descobriremos a diferença entre o espírito e a letra da lei. Descobriremos que pode haver conflito entre interpretações ou versões do bem, como no cenário acima do afundamento do barco. Descobriremos que prêmios e castigos não são distribuídos com justiça, na base do mérito ético. Vândalos destruíram ou mudaram a posição de muitos importantes cruzamentos ao longo da estrada para o pináculo do bem. Esse é o motivo porque muitos livros sobre ética, escritos por indivíduos sábios e ponderados, não solucionaram realmente para nós o problema. Em uma bela análise de caso de um conflito ético, concluiu Sartre que, em última análise, temos que escolher o caminho de acordo com o nosso instinto e sentimento. Do que falava Sartre? Podemos analisar o pensamento de Sartre aplicando as ideias das modalidades clássica e quântica, extraídas da teoria quântica do self. Em primeiro lugar, ambas as modalidades estão ativas em nós. Embora tenhamos liberdade de opção na modalidade quântica, somos também seres classicamente condicionados, com tendência para reagir como se fôssemos máquinas clássicas. Esta tendência para evitar opção estende-se à tendência para evitar responsabilidade. Repito, esta tendência para evitar opções estende-se à tendência para evitar responsabilidade. Queremos ser livres na modalidade quântica, mas, ainda assim, ter um mapa para essa liberdade. Infelizmente, todo caminho mapeado é um caminho clássico, um caminho fixo, e não nos leva necessariamente em linha reta para um destino ético em todas as situações. Essa provação essencial tem que ser compreendida, e Sartre compreendeu-a, e é disso que trata toda a ética existencialista. Compreender a dificuldade de aplicar princípios éticos gerais a circunstâncias específicas infinitamente variadas ajuda-nos a aceitar algumas incoerências no comportamento ético de nós mesmos e dos demais. Ajuda-nos a julgar menos os outros. Portanto, é impossível formular ética sem falar em manifestá-la na vida. Curiosamente, essa orientação serve também para responder à pergunta de Kant e de todos nós: por que sou moral? Por que sou moral? É irônico que princípios éticos tenham sido transmitidos fielmente através de gerações, sem instruções igualmente meticulosas sobre como dar forma concreta à ética, sem um contexto explícito de dedicação e crescimento com vistas à transformação. Simplesmente não é possível ao homem viver realmente de acordo com esses princípios. Devidamente compreendidos, códigos éticos não são principalmente regras para comportamento externo, mas instruções para meditação interna, enquanto nos comportamos externamente. Repito, devidamente compreendidos, códigos éticos não são principalmente regras para comportamento externo, mas instruções para medição interna enquanto nos comportamos externamente. São técnicas para manifestar a liberdade em nós, para facilitar nossa capacidade de atuar na modalidade quântica. Descarte a máxima. Ama teu próximo como a ti mesmo é inútil para a maioria de nós como código de comportamento, porque nós não nos amamos verdadeiramente e, por conseguinte, não sabemos
para começar, o que é o amor. No fundo dessa injunção, há a incerteza de que não somos separados do nosso vizinho. Por conseguinte, amar a nós mesmos implica amar o vizinho e vice-versa, de modo que a injunção é simplesmente aprenda a amar. Amar não é uma coisa, mas um ato do ser. O amor, como meditação praticada com tanta persistência quanto possível, é diferente de amor como conjunto de comportamentos prescritos ou como reação de prazer. O amor como meditação nos permite amaciar um pouco as fronteiras do nosso ego. Permite que a consciência do nosso vizinho penetre em nossa percepção vez por outra. Com paciência e perseverança, o amor, de fato, acontece dentro de nós. E esse amor, não imposto de fora ou como formas derivadas do amor comportamental, é o que transforma nosso comportamento e toca nosso vizinho. Temos aqui, portanto, a resposta à pergunta que, inevitavelmente, surge quando estudamos a filosofia ética de Kant. Se cumprir nosso dever é um imperativo categórico universal. Porque alguns entre nós são atormentados por ele e não outros? Porque alguns de nós são atormentados por ele e não outros? A resposta é, em primeiro lugar, como reconheceu o próprio Kant, que a ética e as leis da moral interna são insinuações de nosso self interno, para conhecermos nosso self completo. Em segundo, e mais importante, a injunção para cumprir nosso dever toca apenas aqueles de nós que estão comprometidos com o desejo de explorar o nosso self pleno, de despertar para o nível Buddha, que se situa além do ego. Se estamos presos no atoleiro da identidade com o ego, perdemos gradualmente a capacidade de ouvir esses comandos internos. É interessante que as religiões tocam a corda certa com a ideia de prêmio e castigo. O prêmio pelo ato moral é, na verdade, o céu, mas não no pós-vida. O céu está nessa vida. Não é um lugar, mas uma experiência de viver na não localidade quântica. Analogamente, evitar o imperativo ético implica perpetuar a existência no nível do ego e condenarmos-nos a um inferno em vida. O que é pecado? É importante fazer essa pergunta porque a religião organizada concentra muitas vezes sua energia e influencia em ideias de pecado, do bem contra o mal, de recompensa e punição. A maioria delas oferece uma versão do inferno como castigo após a morte, dos pecados cometidos. A maioria fornece também o perdão ou a absolvição do pecado antes da morte, para permitir ao pecador escapar do inferno. Em uma visão quântica da ética, o único pecado é o de fossilizar o self ou os outros em funcionamento clássico. Bloquear o acesso, nosso e dos outros, à modalidade quântica e à manifestação da liberdade e da criatividade. Esta tese é inteiramente compatível com a ideia cristã do pecado original como a separação de Deus. Isto porque, tolerando essa êxtase, terminamos no inferno, o inferno na terra da servidão ao ego, conforme sugerido na história seguinte. O homem bom morreu e, como era esperado, acordou em um local celestial. Como estava com fome, pediu comida a um atendente. Tudo o que você tem que fazer para obtê-la é desejá-la, foi informado. Maravilhoso, mas depois de ter saboreado o banquete de gourmet que desejara, ele se sentiu solitário. Eu quero um pouco de companhia feminina, disse ele ao atendente, e mais uma vez foi informado de que precisava apenas desejar o que queria. De modo que ele desejou e, mais uma vez, ficou contente durante algum tempo com sua bela companheira. Mas em seguida começou a sentir-se entediado e, mais uma vez, procurou o atendente.
Isto aqui não é o que eu esperava, queixou-se. Pensei que a gente ficava entediado e insatisfeito apenas no inferno. O atendente fitou-o e perguntou: onde é que você pensa que está? Nosso ego self procura, com uma frequência grande demais, encontrar um equilíbrio, fazendo o rateio de conceitos polarizados, tais como o bem e o mal. Esta tendência da modalidade clássica de introduzir dualidades causa um bocado de problemas porque leva, intencionalmente ou não, a julgamentos segundo padrões absolutos. Esses julgamentos quase sempre limitam o potencial do indivíduo. Certamente limitam o potencial do julgador e, com frequência, também o do julgado. Não constitui prerrogativa moral nossa impor um código de ética ou qualquer código a outra pessoa, porque agir assim interfere na liberdade dela. Não quer dizer isso que não possamos refrear uma pessoa que é aberta e inegavelmente está ameaçando a liberdade de outras. O utilitarismo social tem seu lugar na ética idealista, da mesma maneira que o realismo científico tem seu lugar no idealismo monista. Imaginem quantos conflitos desapareceriam do mundo se ninguém jamais impusesse a outro uma ideologia. O bem transformador que buscamos é o da modalidade quântica, o bem que transcende as polaridades do bem e do mal. É o do bem da consciência do Atman. Pregar o que não se pratica pode ser perigoso. Quase todos nós podemos conjurar imagens horrendas de retidão moral, pois a história registra crueldade indizível praticada em nome da moralidade. Gandhi compreendeu a regra cardeal da ética. A ética tem que ser uma prática espiritual, com raízes interiores puras. Certo dia, uma mulher trouxe a filha pequena à presença de Gandhi com um pedido simples. Diga à minha filha para não comer bombons. Isto é ruim para os dentinhos dela. Ela o respeita e o obedecerá. Gandhi, porém, recusou-se a atender ao pedido. Volte dentro de 3 semanas, respondeu. Verei o que poderei fazer. Quando a mulher voltou 3 semanas depois, acompanhada da filha, Gandhi pôs a menininha em seus joelhos e suavemente instruiu-a. Não coma bombons, eles são ruins para seus dentes. A menininha timidamente inclinou a cabeça. Em seguida, ela e a mãe se despediram e voltaram para casa. Quando elas se afastaram, alguns dos auxiliares de Gandhi, confusos, perguntaram-lhe: Bapu, o senhor sabia que aquela mulher e a filha tiveram que andar durante horas para vir vê-lo, e às vezes andar toda essa distância 2 vezes em 3 semanas? Por que não deu aquele conselho simples à menininha quando elas vieram aqui pela primeira vez? Gandhi riu. Há 3 semanas eu não sabia se eu mesmo podia deixar de comer bombons. Como poderia eu defender um valor se eu mesmo não o praticasse? Se a ética fosse um sistema fixo e racional de comportamento, de que maneira poderia ser detalhado o suficiente para abranger todas as situações e premissas em um mundo mutável? Em vez disso, opções éticas ou morais podem ser expressadas melhor de uma maneira ambígua. A ambiguidade gera criatividade, e esta é frequentemente essencial para encontrar soluções ótimas para dilemas. Vamos repensar, por exemplo, o cenário do acidente com o bote contado anteriormente. O problema na aplicação da regra áurea nessa triste situação é que, se estivesse morrendo afogado, você desejaria naturalmente que a sua amiga o salvasse, mas, se soubesse que a tentativa apenas custaria a vida dela, além da sua, você quereria que ela se salvasse. A incerteza da situação cria uma ambiguidade, uma dúvida inescapável sobre o que é ético, que só uma resposta criativa poderia resolver.
O físico russo Yuri Orlov, cuja recente teoria da dúvida foi desenvolvida em uma cela de prisão, vê no surgimento da dúvida sadia a característica do dilema. O input informativo cria duas situações concorrentes na mente daquele que duvida. Repito, o input informativo cria duas situações concorrentes na mente daquele que duvida, que não pode evitá-la. A solução, segundo Orlov, não consiste em jogar cara ou coroa, mas em criatividade. É essencial que exista um conflito. Por um lado, é impossível solucionar o dilema. Por outro, é necessário solucioná-lo. E devemos confiar em nossa voz interior, não em um gerador de números aleatórios. Segundo Orlov, a dúvida ocorre porque não há uma solução lógica. A lógica fornece apenas uma oscilação paradoxal entre as opções. O mesmo acontece com um dilema moral, quando a lógica é insuficiente para fornecer uma solução ética. Ela só pode ser aplicada por um salto quântico criativo. Mesmo quando a lógica pode ser estirada para gerar uma solução medíocre, a abordagem criativa frequentemente fornece uma solução mais rica que realmente revoluciona o contexto do problema. A ética, em sua essência, parece envolver a criatividade interior, um encontro transformador com o nosso self quântico. Esta é a mensagem implícita no perdão, do virar a outra face, pregado por Jesus, que é tão difícil para nós aceitar em nossa modalidade clássica. E é esse acesso ao self quântico, no nível de Budi, que idealizamos, mas achamos tão difícil adotar como resposta a afrontas pessoais, a fim de maximizar o acesso ao self quântico, à criatividade e ao livre-arbítrio. Temos que estar comprometidos com uma transformação radical da psique. Será fantasia esperar outra coisa. O erro cometido pela maioria dos profetas foi a falta de ênfase na motivação transformadora como fundamental. Prescrições aplicadas externamente são apenas terapia tipo Band-Aid. Não de modo geral, não somos capazes de manifestar um ideal sem nos metermos em conflitos aparentemente insuperáveis, com ideias convencionais de fair play, recompensa e castigo, além de outras unanimidades sociais que dão respaldo à busca da felicidade e à chamada boa vida. Na modalidade quântica, evitamos respostas preconcebidas. A criatividade é a meta. Temos que permanecer abertos a possibilidades mais expansivas, sem tomar automaticamente como um ato de condicionamento clássico, o atalho de uma fórmula ética pré-fornecida. Dar a pessoas meios de descobrir, por exemplo, soluções milagrosas em situações como a de amigos que se afogam no lago é a meta. Essa intervenção criativa ocorre certamente quando uma mulher de meia idade levanta um caminhão de cima de um filho ou do marido ferido. É nessa ética que vivenciamos talvez nosso maior potencial de liberdade. Podemos, portanto, definir o princípio ético idealista fundamental como a preservação e facilitação do acesso, nosso e do outro, à modalidade quântica, no nível de Budi, do ser, que inclui liberdade e criatividade. Analisemos agora a abordagem gradual, os diferentes estágios da vida espiritual, estabelecida na literatura idealista, do ponto de vista de uma jornada ética para a manifestação da moralidade em nossa vida. Isto porque a jornada da criatividade interior não está terminada até que o produto, a transformação de nosso self, é concluída e comunicada para que os outros vejam. 3 estágios da prática ética idealista. Uma das melhores exposições da literatura idealista é a encontrada no Bhagavad Gita,
que seguiremos nesse sumário. De acordo com esse pensamento, a jornada ética humana é apresentada em termos de três sendas espirituais: a yoga da ação, Karma Yoga, a yoga do amor, Bhakti Yoga, e a yoga da sabedoria, Jnana Yoga. Em todos os estágios do desenvolvimento ético humano, além do utilitarismo do ego, uma dessas yogas predomina, embora todas as três sejam praticadas simultaneamente. Cada uma delas contém uma prática de ação ética. No primeiro estágio, a yoga da ação, praticamos como agir em apego ao fruto da ação. A cobiça do fruto da ação pelo ego é que interfere e nos impede de perceber claramente a natureza de nosso condicionamento. Essa incapacidade de perceber o condicionamento impede-nos de reconhecer nossos deveres e nos mantém alheios aos atos éticos. Este é o estado de preparação. Começamos a identificar nossos atos condicionados, o que nos possibilita optar por agir moralmente. Este estágio culmina às vezes com a compreensão de nossa unidade fundamental com o mundo, a experiência do aha, da criatividade interior. No estágio seguinte, a yoga do amor, agimos a serviço dos demais como instrumentos de Deus, para usar a metáfora religiosa. Este é o estágio altruísta, o estágio central da ação ética e moral. Descobrimos nele, o outro, a validade mais independente do que contingente de outras manifestações individuais. Ouvimos o chamado do dever e atendemos. Servimos de maneiras diretas e imediatas para o bem de todos, e não apenas para o abstrato maior bem possível para o maior número. Não transigimos com deveres morais fundamentais, logo que compreendemos o que eles são. O serviço que prestamos abre-nos o coração para amar os outros. Quanto mais amamos, mais somos capazes de agir eticamente conosco mesmo e com os demais. No terceiro estágio, a yoga da sabedoria, agimos através de um alinhamento perfeito de nossa vontade e a vontade da modalidade quântica do Self. Nesse alinhamento, renunciamos à vontade do nível do ego em troca da opção permanente pela consciência unitiva. Essa orientação é semelhante à doutrina ética cristã. Seja feita a tua vontade. Contudo, essa maneira de colocar o assunto pode levar a uma interpretação profundamente errônea, se tua é interpretado como sendo separada do minha. Essa separação sugere renunciar ao nosso livre-arbítrio em favor de algum instrumento externo, mas a tua não é separada da minha quando chegamos a esse estágio de maturidade. Dessa maneira, ao renunciar ao ego em troca da modalidade quântica, tornamo-nos realmente livres e criativos. Rigorosamente falando, ética e moralidade não são mais necessários como guias, porque não há mais qualquer conflito. Todos eles, ética, moralidade, conflitos, dissolvem-se na vontade da consciência unitiva. Em seguida, há apenas a ação apropriada. Finalmente, consideremos uma questão que incomoda muitos filósofos éticos. O que acontece se a vida moral colide com a chamada boa vida? Esta dúvida, claro, depende da maneira como definimos a boa vida. À medida que nos transformamos do nível do ego para o nível de Buddha, para o nível do Buddha do ser, a definição da boa vida como busca da felicidade muda gradualmente para uma vida de alegria. A busca contínua de prazeres transitórios cede a um viver estável, fácil, sem esforço na totalidade, embora a vida moral seja uma vida de serviço. Podem os dois entrar em conflito? O idealista praticante descobre, como descobriu o poeta Rabindranath Tagore: dormir
e sonhei que a vida era alegria. Acordei e vi que a vida era serviço. Agi e, olhem só, serviço era alegria.